Salmos, capítulo 1. Diz assim a palavra: os justos e os ímpios, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não anda onde? Não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda ou na roda dos escarnecedores. Diga amém. Repito, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Seria possível os ímpios nos aconselhar? Qual seria o conselho do ímpio, hein, para nós? Qual o conselho? Desistir, parar, não tem jeito, não adianta, ou então faça o mesmo que fez com você. No caso de uma esposa traída, suponhamos, o ímpio vem e orienta, paga o mal com o mal, faça o mesmo. Por isso Deus está dizendo, para não andarmos nos conselhos, ou no conselho de quem? Do ímpio. Está aí, ó, dos ímpios. Não se detém no caminho de quem? E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Tudo isso eu tenho que evitar. Tudo isso eu tenho que fazer o quê? Evitar. Eu sou melhor que o ímpio? Não, não sou melhor. Eu sou melhor do que aqueles que vivem a prática do pecado? Não, não sou melhor. Mas a Bíblia está me orientando a não viver segundo o conselho dos ímpios, a não me deter no caminho dos pecadores, e muito menos me assentar à roda com os escarnecedores, que falam coisas terríveis acerca de quem? De Deus, da obra de Deus. Adiante ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor. O prazer dele está onde? E na sua lei medita de dia e de noite. Dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, e que no devido tempo dá seu fruto, cujo a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será o quê? Será bem sucedido. Diga glória a Deus. Mas por que ele vai ser bem sucedido? Tudo quanto ele faz, porque ele não ouve conselho de ímpios, não se detém no caminho de pecadores, e não se assenta à roda dos O prazer dele está em meditar na palavra de quem? De Deus. O prazer dele está em meditar, viver, praticar. Ele é chamado, é considerado melhor, como a árvore plantada junto à corrente de quê? De água. A folha não murcha, está sempre verde. Olha lá. Ó. E que no devido tempo dá seu fruto. No devido tempo dá o seu fruto. Ó. Cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O versículo 4. Os ímpios não são assim.
são, porém, como a palha que o vento dispersa. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento faz o quê, igreja? Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação de quem? Dos justos. Diga glória a Deus. Eu pregava sexta-feira, na verdade já no sábado, né, madrugada, acerca da obediência, o obedecer a Deus. Por exemplo, esse salmo, se você viver, na verdade não é só o salmo, capítulo 1, se você procurar viver toda a palavra de Deus, praticar, obedecer, você só vai ser beneficiado. Vai ter luta? Vai. Vai ter dificuldade? Vai. Mas Deus vai te dar sempre vitória. É diferente, a sua vida é diferente daquele que não pratica para aquele que pratica. Está aí as diferenças. Aquele que pratica, Deus considera como a árvore plantada junto à corrente de quê? De águas. A folha está sempre verde, nunca falta, está sempre bonito. E olha, dependentemente das lutas, dependentemente das circunstâncias, que são muitas, especialmente para aquele que serve a Deus, servir a Deus não é fácil. Servir a Deus não é fácil. Tem muitas barreiras, muitas dificuldades. Porém, como eu sou plantado junto ao quê? A água ou as águas, eu sempre estou firme e forte com o meu Deus. As folhas estão sempre verdes. No tempo certo eu dou o quê? Fruto. Os frutos são esses que você acabou de ver aqui. A mamãe que toda sexta-feira na vigília, levando bolsas de alimento consigo para a vigília, para terminar a vigília, ir diretamente para o presídio para apresentar, para visitar o seu filho, e não desistiu, não desanimou, e na hora certa deu fruto. Agora, quantos ímpios ao longo do caminho não reclamou com ela? Quantos ímpios ao longo do caminho não aconselhou ela a desistir? Eu não perguntei não, mas cadê ela? Está aqui? A senhora deve ter ouvido muitas palavras assim, ou não? Para desistir, para parar. Perguntavam onde está. Você vai tanto na igreja? São muitas essas palavras, não é verdade? Cadê teu Deus? Onde ele está? Ele está no devido lugar dele. Mas eu não desisti. Ele está lá no trono dele e que inclina-se para mim. Ele inclina para ver o que se passa no céu e sobre aonde? A terra. Diferentemente de muitos homens, quem concorda comigo? Normalmente o homem se inclina para o outro quando ele está interessado em alguma. E o que nós temos para oferecer a Deus? Aí alguém diz, mas eu tenho esse carro, eu tenho essa casa. Não, nós não temos nada, tudo é dele. Tudo é de quem? Mas mesmo eu não tendo nada para oferecer ao meu Deus, ele se inclina para mim e me ouve, disse Davi. Se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Mas ao longo do caminho você vê muitos dizendo que não tem jeito. Obrigado, senhora. Que não adianta, desista. No caso dela, seu filho não vai sair.
seu filho não vai mudar. No caso da esposa, o marido não tem jeito para ele. Tem até um dizer, permita-me usar esse linguajar. Você ouve muito, pau que nasce torto. Quem já ouviu isso? Biblicamente está escrito isso? Está escrito que enquanto houver vida, o que eu tenho que fazer? Qual o meu papel? Me manter firme com Deus, fiel a Deus, não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, olhar para Deus e ir em frente, porque a vitória vem. A vitória vem. Ele diz, continue, por favor, lá nos Salmos. Continuando, por gentileza. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos ao versículo 5. Por isso os perversos não prevalecerão aonde? No juízo. Nem os pecadores aonde? Do justo. Há muitos, permita-me fazer essa colocação, muitos dos senhores ficam observando a vida deste ou daquele. Errado. Você não tem que olhar para a vida de ninguém. Ah, mas aquele ali olha, ele está fazendo coisa errada e está prosperando nada. Você acha que ele está prosperando? Não. Está escrito, ó, o justo, o ímpio não vai permanecer. Mostra a palavra, por favor. Por isso os perversos não prevalecerão aonde? No juízo. Os ímpios não são assim. Versículo 4. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação de quem? Do justo. É só uma questão de tempo. É só uma questão de quê? De tempo. Eu tenho que olhar para Deus, cuidar da minha vida, viver de modo agradável ao meu Deus, e Ele no tempo certo vai me dar vitória. Ele vai me dar vitória. No casamento, na saúde, na vida profissional, em todos os aspectos. O que eu tenho que fazer? Ser fiel. Ser o quê? Fiel. Fiel. Não ficar dando ouvido a ímpios. Não ficar dando ouvido ao fulano que está vivendo de modo desagradável a Deus e que supostamente também quer me induzir ao erro, quer fazer com que eu peque contra quem? É tudo que o diabo quer. É tudo que o diabo quer, que eu peque contra o meu Deus. Mas se eu, ao invés de dar ouvido aos ímpios e ouvir a quem? A minha hora vai chegar. E se eu falar que chegou hoje? Você toma posse? Para muitos chegou hoje. Em nome de Jesus. Para muitos chegou hoje. Fique de pé, por favor. Fique de pé. Terminando lá o último versículo, por favor. Último versículo. Por isso o Senhor conhece. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Procura viver uma vida íntegra com Deus, procura ser fiel a Deus, porque Ele conhece o caminho do justo, e na hora certa Ele vai te dar a sua vitória. Amém?